E a história não se faz a partir do zero. Ela vai se construindo, vai se refazendo, vai se remodelando. E requer uma certa humildade para entender o que já foi feito, por que se errou, onde se acertou, como reatar os fios, como continuar e como levar adiante. O Plano Real é a conclusão de uma trajetória de 20 anos de muitas dificuldades da economia brasileira. O Plano Real foi obra de um grupo que vinha repensando o Brasil. Eu faço parte desse grupo com muito gosto. Comecei a estudar na PUC em 76, pouco tempo depois, em 77, o grupo que montou o Departamento de Economia da PUC chegou. Eu tive muita sorte, portanto, de estar lá, né, nesse momento. Éramos pessoas como Pércio Arida, André Lara Rezende, Pedro Malan, Francisco Lopes, Gustavo Franco, Armínio Fraga, Dionísio Dias Carneiro, Eduardo Modiano, que estávamos todos nós muito preocupados e estudando, né, basicamente duas questões, né, a questão do balanço de pagamentos e da dívida externa e a questão da inflação. Tudo isso convergindo para o grande tema que era no momento, que era a recessão que o país enfrentava naquela transição. Tinha uma intensa discussão lá, e principalmente no Departamento de Economia, entre André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa, Eduardo Modiano, Francisco Lopes, Dionísio Dias Carneiro, Rogério Werneck, todos tentando não só entender o problema da inflação brasileira, mas o que fazer para lidar com ela. E a gente vinha do governo militar, estava no meio do governo militar, a abertura vai em meados dos anos 80, onde uma política econômica totalmente equivocada gera um período de recessão e inflação. Então, assim, quem estudava economia naquela época tinha como um pouco de desafio. Só que eu diria que dos anos 80 a 90 tinha muita coisa para debater, que foram meus anos na faculdade. O Brasil era sempre um caso de estudo. E entre os estudos que a PUC fazia, né, era basicamente que planos alternativos àqueles que a ditadura implantava poderiam ser pensados para combater a inflação. Porque a ditadura, como é que ela combatia a inflação? Basicamente através do arroxo monetário e do arroxo salarial. A política de combate à inflação era altamente impopular. E nesse contexto, né, que nasceram dentro desse grupo da PUC duas ideias básicas. Uma que foi autorada pelo Chico Lopes, que se chamava o choque heterodoxo. O segundo tipo de pensamento, né, foi consolidado a partir de textos independentes do Pércio Arida e do André Lara Rezende. Dei aulas na Católica do Rio de Janeiro, escrevi inúmeros papers e contribuições acadêmicas, quais o mais conhecido é um que ficou chamado como Plano Larida, foi escrito em coautoria com André Lara Rezende, 10 anos antes do Plano Real, com as ideias básicas que viriam posteriormente fundar o Plano Real. Então já tinha sido publicado Larida, né, que é a autoria do Pércio Arida com André Lara, que foi uma coisa fundamental. Havia outras discussões de desindexação no Departamento de Economia, com outros professores, Chico Lopes, Edmar, Zé Márcio, já tinha essa discussão, mas o Larida trazia essa questão da ORTização da economia, que depois vai ver. Então, um pouco da ideia de participar do Plano Cruzado era tentar fazer uma transição para uma moeda estável. Foi o resultado de um debate daquela época. Foi escrito primeiro em inglês para uma conferência nos Estados Unidos. O nome Larida foi dado pelo Rutger Dombusch, que é um falecido economista do MIT, que tinha sido professor nosso, do André Meu. Foi escrito em primeiras ideias de 83, a versão final foi 84, antes, portanto, da redemocratização. O Pércio Arida propôs um mecanismo para
a neutralização da inflação, e a ideia então é que todos os preços e salários passariam a ser reajustados, que nem ao RTN, e com isso haveria o que nós chamamos de sincronização dos preços e salários, que seria um mecanismo de neutralizar a inflação. Essa era uma ideia. Tinham títulos do governo que reajustavam todo mês, mas o mercado interpolava e fazia reajustes diários. Eu, particularmente, tive a ideia de falar, se tudo estiver no mesmo indexador, tudo tiver indexação diária, você pode estar perto da solução. A outra ideia era do André Lara Rezende, que era de fazer uma reforma monetária, introduzindo um sistema bimonetário no país, deixando a moeda anterior correr de se depreciar e introduzir, ao mesmo tempo, uma nova moeda, em princípio indexada ao dólar, teria o seu poder de compra garantido, não é? Porque estava correndo e aumentando o seu valor em relação à moeda antiga de acordo com que o dólar também aumentava, né? E aí deixar os trabalhadores, os empresários, convergirem voluntariamente da moeda velha para a moeda nova. Quando houvesse essa convergência para a moeda nova, você desapareceria com a moeda velha e acabou a inflação. Era uma coisa muito nova, nunca tinha sido feita antes, obviamente pensada para o Brasil, pensada para a nossa realidade. Pércio e o André escreveram sobre moeda indexada, sugestões de técnicas de lidar com a inflação inercial. Em 84 é o trabalho seminal deles. Em 86 surgiu essa possibilidade, eles foram convidados, Edmar, Pércio e André, para fazer a experiência lá, foi conhecida como Cruzado. E quando houve a instauração, finalmente, da democracia, daqueles professores da PUC, 3 de nós fomos para o governo Sarney. O André para a diretoria do Banco Central, o Pércio primeiro para a assessoria do Ministério do Planejamento e depois para a diretoria também do Banco Central, e eu fui para a presidência do IBGE. Eu vivi toda a excitação do cruzado e antes dele das diretas e tudo isso, Nova República, do exterior. Eu fiz uma tese sobre hiperinflações nos Estados Unidos. Quando voltei, eu fui contratado pela PUC, onde fui aluno. Lembro de comentar com Dionísio, meu colega, professor mais velho, tinha sido meu professor, eu disse, puxa, estudei hiperinflações e o Brasil agora acabou esse negócio, né? Vou estar desempregado. Ele está, não se engane, aguarde, logo, logo você vai ver. Foi o Plano Cruzado, que foi uma distorção de uma discussão que a gente já tinha no Departamento de Economia da PUC, que era como acabar com a inércia inflacionária. E ele tinha uma ideia de um congelamento que teria uma duração realmente curta, e tinha outras mudanças, reformas que tinham que ser feitas, mas era um ano eleitoral, 86. Essa era a ideia, né? Fazer um congelamento temporário, né? Para em seguida fazer uma transição para algum tipo de acordo social que permitisse uma saída tranquila do congelamento. Politicamente, né? Não foi isso que aconteceu. O governo se entusiasmou com o sucesso do congelamento, prolongou até depois das eleições de novembro. A primeira passagem para o Banco Central foi muito frustrante, porque era óbvio que a gente tinha que aumentar a taxa de juros. Mas, por uma decisão política do presidente, resolveu-se não aumentar a taxa de juros. Foi quando há um rompimento daquela equipe que sai do Departamento de Economia, e esse grupo, então, sai do governo exatamente contra o uso do congelamento. O país aprende um pouco com essas experiências, né? Seriam 2 coisas fundamentais. Quer dizer, o que enfraquecia antes a moeda, o cruzeiro, etc., depois o cruzado novo, etc., eram 2 coisas. Primeiro, a inflação. Uma moeda forte com a inflação elevada. Né? Segundo, a ausência de reserva. Não há moeda forte de um país que não consiga cumprir as suas obrigações externas e que isso leve a desvalorizações constantes. Então, para consolidar a moeda, era importante, primeiro, estabilizar a inflação, segundo, construir reservas. Era um momento
momento macroeconômico mundial mais turbulento. Em 89 a gente teve o Plano Brady, né, que foi uma reestruturação em bloco de grande parte da dívida do mundo emergente. Em maio de 91, Marcílio Marques Moreira e o Francisco Gro, presidente do Banco Central, me convidaram para substituir o embaixador Jorge Dauster como negociador da dívida. Eu aceitei, insisti que era muito importante que o Armínio, que estava em conversas com eles, também fosse o diretor da área internacional do Banco Central, porque era uma pessoa-chave para mim. E eu fui convidado, com 33 anos, para ser diretor do Banco Central, nesse momento, com, no fundo, a recomendação principal do próprio Pedro Malan, que é um período de trabalho muito intenso. Nós aqui tínhamos, na área cambial, uma série de questões que precisavam ser resolvidas. Uma das principais, se não a principal, era, de fato, a saída da moratória. O Plano Collor, aí sim, foi um momento, acho que, bastante dramático. E aí eu lembro mais para o final, para me formar, já tinha decidido que eu vinha para o Pactual na época, de acompanhar no Financial Times, principalmente a renegociação da dívida, né? Acho que para quem é mais antigo de mercado, os C-Bonds, os EIs, os IDUs, né? C-Bond, Capitalization Bond, EI, Eligible Interest, IDU, Interest Due and Unpaid. Né? Você pensar que tinha um título que era juros devidos e não pagos, chega a ser engraçado, né? Mas eu lembro de toda essa renegociação. Naquele momento era uma visão muito clara. O Brasil não podia seguir em moratória. Aquilo era uma vergonha, aquilo era uma barreira a um caminho de credibilidade para o país. Marcílio nomeou Pedro Malan negociador da dívida externa. E com isso, nós conseguimos fechar o acordo com os nossos credores e deixar de sermos pária no mercado internacional de capitais. O contexto internacional, por exemplo, na época do Cruzado, em 86, era muito menos favorável do que o contexto internacional no início dos anos, quando nós estávamos negociando a dívida, né? O Império Soviético havia colapsado, a China com o Deng Xiaoping estava se integrando na economia mundial. Havia, assim, um contexto internacional mais favorável do que existia em 86. Ao mesmo tempo, o Marcílio reajustou o câmbio e, entre essas duas medidas, né, a volta ao mercado internacional de capitais e a melhoria das condições das exportações, pelo câmbio mais favorecido, isso produziu um superávit que aumentou, que triplicou o volume de reservas internacionais, que eram praticamente zero em termos efetivos quando o Marcílio entrou, e quando ele saiu estava em 20 bilhões de dólares ou 30 bilhões quando nós chegamos no Plano Real. Um volume suficiente, né, para permitir ancorar o real no dólar sem medo de fuga de capitais. Mas esse trabalho preliminar foi feito e depois, não muito tempo depois, com o Fernando Henrique Cardoso no Ministério, ele trouxe de volta a equipe e o Plano Real saiu daí. Tinha-se uma descrença natural, né? Porque as tentativas, como eu falei, de natureza heterodoxas, elas não surtiram efeito, elas surtiram um efeito de curto prazo, né? Elas eram um voo de galinha, né? Ela estancava, mas como a inflação ela estava alimentada por uma série de elementos estruturais da economia, ela voltava no ciclo seguinte. E aí gerou uma descrença. Nós tivemos 6 moedas diferentes, a moeda é um símbolo nacional. E quantos países que a gente conhece, né? O dólar, a libra esterlina, o euro, são moedas que eles refletem uma sociedade. E o Brasil, trocando de moedas periodicamente, faltava um símbolo de ancoragem. Era um momento em que a economia estava acelerando e que a gente intuía, né, tinha intuição, pensamento que precisava fazer alguma coisa, mas que naquele momento ainda não havia condição política de fazer. E, portanto, a gente ficou um pouco de mãos atadas nesse processo. E aí depois houve a queda, depois da saída do Paulo Haddad, houve o curto ministério do Eliseu Rezende, né, que era um político mineiro conhecido do Itamar, mas que logo caiu, e aí sim veio o convite ao ex-presidente Fernando Henrique para assumir o ministério.
Cheguei ao Brasil e no mesmo dia recebi o Ministério da Fazenda. Eu disse, o Brasil tem 3 problemas principais. O primeiro é a inflação, o segundo é a inflação, o terceiro é a inflação e nós vamos acabar com a inflação. Meu Deus, como? Como? Tinha muita gente que dizia que não há muita coisa a fazer a não ser aguardar que um novo governo, eleito em outubro de 94 e com a legitimidade que o voto popular confere, possa fazer então um ataque vigoroso contra a hiperinflação, tendo 4 anos de mandato pela frente. E alguns de nós achavam que não havia esse espaço e esse tempo, porque ela estava em 2.400. Não dá nem para entender, né, vamos dizer, como é que o país conseguia viver com inflações tão elevadas e com toda a complexidade da quantidade de zeros nos números, certo? Então, realmente, o Fernando Henrique foi uma chave de rompimento. Fernando Henrique conseguiu montar uma equipe econômica e, principalmente, ele tinha o diálogo necessário com o ex-presidente Itamar, né, para, vamos dizer assim, conduzir o plano politicamente. Minha primeira preocupação foi de criar uma equipe, um conjunto de pessoas que pudesse me ajudar, porque eu nunca tive a pretensão de saber tudo, porque não sabia. Ele deu 3 telefonemas. Ele fez um telefonema para o Armínio Fraga, que estava em Nova York, fez um telefonema para o Pedro Malan, que estava em Washington, e telefonou para mim, que estava aqui na PUC, no Rio. Eu estava na fase final da negociação da dívida, uma fase importante, tinham vários colchetes da negociação que tinham que ser resolvidos através de negociação assim, de redação e certas cláusulas que não podia ir para Brasília, mas ajudei a montar a equipe. Quando eu saí do Banco Central, eu tinha na cabeça um sonho de abrir um fundo de investimentos especializado em mercados emergentes, que era o que eu estudei na PUC, estudei em Princeton no meu doutorado, tive experiências trabalhando em Nova York, e eu fui em busca de investidores. Armínio explicou para ele que não tinha condições de deixar o emprego dele na Soros naquele momento. Pedro Malan disse que estava envolvido na negociação da dívida externa, continuaria trabalhando como assessor, mas fundamentalmente precisava finalizar a negociação da dívida externa e sobrou para mim. Havia uma ideia também anterior de que a gente tinha que se preparar para uma candidatura de 94. Né? Eu, por exemplo, era assessora do Tasso para isso, para fazer essa interlocução com esses economistas para montar um programa de governo. Quando o Fernando Henrique vira ministro, o próprio Tasso diz, não é mais para mim, agora todo mundo tem que se reunir para montar o sucesso do projeto Fernando Henrique, PSDB. Tomei um avião para Brasília junto com Helena Landau, fui recepcionado em Brasília pelos cardeais do PSDB, né, que já sabiam que eu estava muito relutante a assumir aquela posição, dadas as circunstâncias impossíveis para um governo com 2 anos, menos de 2 anos pela frente, comandados pelo Itamar, que era um impulsivo que já tinha demitido 3 ministros da Fazenda em 7 meses, o Congresso totalmente envolto no escândalo dos anões do orçamento, portanto, uma confusão infernal. Não havia a mínima condição de imaginar um plano de estabilização naquelas circunstâncias tão peculiares, com tão pouco tempo, com tão pouca gente, com tão pouco apoio político. Eu falei isso tudo dos cardeais, e o Covas, quando ele mandava, né? E o Covas só me disse o seguinte, Baixa, escuta aqui, essa não é uma decisão do Fernando, essa é uma decisão do partido. Você é o economista do partido, você vem conosco. E na época eu trabalhava no Unibanco, era o vice-presidente do Unibanco, quem me ligou foi Fernando Henrique, que já era ministro da Fazenda. Tinha tido conversas anteriores com ele, eu falei o seguinte, olha, acho que a gente só faz sentido para eu ir para o governo para montar um programa de estabilização. Se não for para isso, não tenho interesse de ir.
não tenho vaidade de dizer fui isso, fui aquilo. Para mim, se for para fazer a sério um plano de estabilização, conte comigo. E tinha dito também que eu não queria ser assessor. Falei, assessor já passei. Não adianta, porque assessor não tem peso político. Você precisa comandar uma máquina para ter peso político. Então, eu falei, olha, quando surgir uma oportunidade, e se for para fazer a sério um plano de estabilização, me avisa. E foi o que ele fez. Quando surgiu a oportunidade de indicar o presidente do BNDES, ele me ligou, perguntou e eu aceitei. Troca de governo sempre tem essa especulação, ele ligou para fulano, para Beltrano, vai fazer uma equipe, vai juntar. Então, quando esse grupo se junta, todos trazem bagagem, muita bagagem. Todo mundo estudou o assunto, cada um de um jeito, e a junção desses saberes e dessa experiência fez esse grupo particularmente criativo e ágil para proporcionar uma solução para aquela janela que se apresentou ali, que não era muito fácil, não. Então, existia em torno do Fernando Henrique um pequeno exército de Brancaleone. Nunca vou esquecer esse dia. Foi assim, uma sexta-feira, 13 de agosto de 93. Eu me recordo ali, era por aí de 13 de agosto, em geral as coisas todas no Brasil acontecem dia 13 de agosto. O Itamar decide, sem falar com o Fernando Henrique, demitir o Ximenes da presidência do Banco Central. Quando o Itamar fez isso, eu falei, bom, vou arrumar aqui meus poucos papeizinhos, né? E vamos embora todos para casa de volta, né? E vamos ver se no próximo governo a gente faz alguma coisa. Nós tínhamos uma reunião com o Fernando Henrique, André Lara Rezende e eu, com ele no jantar. Ele foi ao Itamar. Essa conversa deveria ter sido gravada, entendeu? Eu posso imaginar o que ele falou para o Itamar, né? Se eu fosse ele, o que eu teria falado? Eu disse, Itamar, você disse que eu tinha carta branca. Você demite o Ximenes sem me contar. Você quer que eu vá embora? Eu vou. Agora, se eu for embora, você cai no dia seguinte. Você se deu conta disso? Eu não tinha nenhuma dúvida que era isso que acontecesse. Se Fernando Henrique fosse embora, Itamar ia ser empichado, como o Collor tinha sido antes. Entendeu? Itamar se deu conta disso. Mas esperto ele era. Né? E aí sim, o Itamar deu carta branca ao Fernando Henrique. Falou, não, tá bem, daqui para frente eu não interfiro. Se não fosse a permanente atitude do presidente Itamar de apoio ao que eu estava fazendo, eu não poderia fazer. Na verdade, quando se tem que tomar decisões que afetam o conjunto do país, ou se tem um presidente que dá força, ou é muito difícil caminhar. O presidente Itamar deu força. Nesse dia ele me disse, Pedro, Itamar mandou demitir o Ximenes, os mercados não podem abrir na segunda-feira sem ter um novo presidente. Você e o André vão jantar lá em casa hoje. Um de vocês dois tem que sair presidente do Banco Central. O Fernando Henrique consegue convocar uma reunião com Pedro Malan e o André Lara Rezende, da qual o Pedro Malan saiu presidente do Banco Central e o André, o negociador da dívida externa nos 3 meses que faltavam para finalizar o acordo. E logo em seguida, na semana seguinte, vagou o BNDES e o Fernando Henrique atraiu o Pércio Arida para a presidência do BNDES. Né? Assim, de repente, não mais que de repente, né? Estava formada a equipe econômica. Ao fim das contas, o grupo dos técnicos, especialistas, enfim, designados para tratar do assunto, tinha um acervo muito grande de medidas, possibilidades, e aí começou a aventura.